Olá, queridos alunos, tudo bem? Um bom dia a todos. Nós vamos estar falando hoje. Ontem foi um dia muito corrido para o direito. Nós tivemos aí o caso do jogador Robinho, em que nós tivemos a condenação dele na homologação da sentença estrangeira. Eu já fiz um vídeo. E agora, nesse momento, nós estamos falando aqui um pouco sobre a aprovação do projeto de lei que foi sancionado para alterar a lei de execuções penais no sentido da revogação do que chamam de saidinha, né? Bem, deixa eu tecer alguns comentários desse projeto de lei que está lá para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está aceitando ou não. Primeira coisa é que é um projeto de lei que sempre foi muito impulsionado pela mídia, né? E, obviamente, você só reforça ali aqueles destaques das coisas que deram errado. Eu acho que o propósito da pena seria a ressociabilização. Nós já não temos a ressociabilização pela própria estrutura da VEP, né? Isso foi São Paulo AVEC, das várias execuções penais, e do próprio sistema penitenciário, que é muito amoroso. Só para que você tenha uma ideia, hoje nós temos aí casos de pessoas é, de pessoas que ficam aí com benefício vencido 6, 7 meses, anos até, dependendo do estado, não ter a defensoria pública. Então, o índice de pessoas que não voltavam das saídas temporárias sempre foi muito pequeno, sempre foi mais relacionado a pessoas envolvendo facções criminosas. Pelo menos aqui no Rio, algumas facções nem permitem que volte. Então, se tivesse algum tipo de alteração, teria que ter nesse sentido específico de, um exemplo, né? Lei de drogas, porque realmente fazer lei dá trabalho e muitas das vezes o legislador brasileiro, ele, de alguma forma, ele se adaptou ou gosta do modelo de, tipo assim, fiz minha parte. Mas, fora essas observações, a gente também tem que entender que é um clamor da sociedade que tem que ser respeitado. Nós vivemos numa democracia e as pessoas querem que assim o seja, que haja esse retorno, que haja, de alguma forma, essa questão aí do, da penalização. Então, tem esse projeto de lei que já foi aprovado, tá? E nós vamos aqui estar falando, e vai alterar alguns artigos. Ele vai alterar primeiro o artigo 66, inciso 4 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, é aquela que diz que o juiz pode decidir, e se vai falar sobre saídas temporárias. Depois, ali no inciso 5, ele vai estar acrescentando uma linha J, quando ele diz que a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado às hipóteses legais, que não está ali, pelo menos naquele caso. Mas as principais alterações estão aqui no 112. Tá? Ele vai estar falando que no artigo 112, em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime, sustentar boa condenação carcerária, comprovada pelo diretor, né, de qualquer forma, e pelos resultados dos exames criminológicos, respeitadas as normas. Então, na verdade, o exame criminológico ele sempre existiu. Tá? Ele vai falar ali sobre o exame criminológico, principalmente nos crimes que envolvem violência. O problema é que muitas das vezes não há volta desse exame criminológico. E aí o apenado, quem faz VEP, fica numa situação muito delicada, porque você não tem um ato preparatório, ou seja, só pode ter algum impulsionamento na progressão de regime quando já venceu ali o benefício. Já tem casos que estava demorando muito a VEP, eu entrei 2 dias antes e por um acaso mandaram para o MP botou ali um dia antes, falou que não tinha vencido o benefício. Aí você tem que renovar o pedido. Tipo assim, tem que ter direito ao benefício, mas tem que ser atrasado. E aí o exame criminológico, muitas das vezes, ele tarda isso. O problema não é ter, o problema é não fazerem e tardar a progressão, porque não é justo se você tem o benefício da progressão, você está
num mais gravoso. O próprio STF nesse sentido. Tá? Mas essa seria uma das alterações. O 114 também terá alteração no inciso 2, que ele vai apresentar pelos seus antecedentes, pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios que iria ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade, senso de responsabilidade ao novo regime. Bem, eu, pela minha experiência, até também por ser psicanalista, óbvio que o psicanalista nem se compara, ao meu ver, com a sapiência no psiquiatra, principalmente forense, e até mesmo a questão do próprio psicólogo, mas você ter um juízo de prognóstico é muito complicado na psique. Até porque os psicopatas em si são pessoas extremamente manipuladoras. É óbvio que ele tem uma noção exata e real da pessoa naquele momento, mas o que a lei está querendo falar, né, com fundados indícios, seria algo meio utópico e levaria até como infelizmente a gente tem que ser maduro, questão da corrupção, né? Muitas das coisas aí só funcionam mediante corrupção. Mas ele estaria acrescentando também o artigo 115, né? Alterando, perdão, que diz que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre os quais a fiscalização de monitoramento eletrônico, isso daí já tem, tá? Isso daí já tem, condições gerais obrigatórias, e ele abre um adendo e vai estar ali no artigo 132, parágrafo 2º, inciso E, a utilização de monitoramento eletrônico. Isso já existe na LEP, que nós chamamos de PAD, no seu estado que você está, o PAD ele já dá ali, substitui o regime albergue pela monitoramento eletrônico, questão óbvia, você não tem as casas de albergue, as casas de albergado você só tem isso na faculdade, e quando tem condições. Teria também ali no artigo 146b o inciso 2º revogado, e ele vai ali no 146b ainda alterar o 6, o 7 e o 8. Tá? Ele vai ter a seguinte redação: aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. Tá? Aplicar pena extintiva de direito, estabeleça a limitação, conceder a liberdade condicional. Tá? Então, em suma, o que ele vai querer mais é o seguinte: a conversão da pena extintiva de direito em privativa de liberdade. Né? Ficam revogados o seguinte dispositivo da LEP, que seria o ponto central da reforma, que é o inciso 1, inciso 3 do capítulo 23, o inciso 4 do 63. Então, na prática, o que ele quer? Ele quer ali acabar com os benefícios, com a saída temporária, e realmente somente ela ter ali a sua eficácia, não mais para visita, que é aqueles 35 dias que existe, e sim somente para estudo técnico, comprovadamente, omissa no sentido da saída extramuro, no sentido para trabalho. Então, seria isso. Então, os pontos positivos, negativos e o que pode ser atacado no STF. Primeiro, não é vantagem do Estado, por mais que você tenha um pensamento bem duro, que eu respeito, a gente tem que parar dessa mania de marginalizar pessoas. A primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, que no sentido de você ter... não é uma coisa interessante para ninguém você ter a reincidência. É caro para o Estado, fere a paz social. Então, o juízo de execução ele tenta fazer o quê? Reconduzir essa pessoa ao meio social. Óbvio, se ela está ali reconduzida ao meio social, de alguma forma, ela tem de se sociabilizar. Então, acho que tirar esse direito, ainda mais porque nós sabemos que o índice é muito ruim, envolve de reincidência, pessoas que não voltam, é muito pequeno, e esse índice maior é para pessoas voltadas já à questão facção criminosa. Então, realmente, eu acho que vai retroagir, você vai embrutecer mais as pessoas ali dentro de um lugar que já é inconstitucional. Mas eu respeito também as outras vozes, eu acho que a gente não está aqui para fazer isso. Eu acho que pode ter um ataque
a constitucional, como a LEP sempre teve. Primeiro, ela foi derrubada ali que os regimes, crimes hediondos, só haveriam, né, obrigatoriamente ali, todos iriam cumprir no fechado, primeiro ia começar só no fechado, que não existia progressão, e o STF sempre interpretou que isso é uma reserva jurisdicional. Eu creio que ele também pode entender que a progressão do apenado seja uma reserva jurisdicional e também aplicar uma inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Vamos ver como se comporta o presidente Lula. A tendência, ele sendo de esquerda, é vetar alguns pontos. Os principais também são os de crime hediondos, tá? Realmente, essa questão de não saída é muito vinculada também aos crimes hediondos e com violência, o que ganha uma simpatia social. Então, aqui eu não estou defendendo tese, eu estou mostrando os prós e contras, o que nós vamos estar enfrentando aí. Creio que o presidente Lula não vai estar postergando para não, sancionar ou vetar essa lei. E vamos ver, eu creio que se realmente ele não sancionar, ele vetar, haverá promulgação pelo Congresso, porque estamos em ano de eleição e é óbvio que isso é um tema caro, tá? Principalmente com uma sociedade cada vez mais aviltada por crimes. Tá? Então, eu deixo isso aí, uma boa matéria para você, aluno com prova nesse semestre. A você, leigo, tentei ser o mais didático possível. Você, advogado criminalista, fica atento a isso aí. Um beijo no coração de todos, tá bom? Deus abençoe cada um.